Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Nós estamos hoje em Jerusalém, mas nós vamos fazer um passeio bem diferente. Nós vamos conhecer Jerusalém subterrânea. Nós vamos caminhar por túneis de mais de 2000 anos de história e terminar nos subterrâneos do Templo de Jerusalém. Vocês vão ver a cidade como vocês nunca imaginaram. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! O passeio do dia de hoje começa aqui na parte mais baixa da cidade de Davi. E antes de a gente entrar nos túneis e no subterrâneo, eu quero mostrar para vocês onde nós estamos. Esse local aqui, que à primeira vista parece tão simples, viu uma das passagens mais importantes da Bíblia. Vocês estão vendo aqui que tem degraus que descem? O que é isso? Isso é o início de uma grande piscina chamada a Piscina de Siloé, ou o Tanque de Siloé. Talvez agora com o nome vocês já saibam de que passagem eu estou falando. Aqui foi onde Jesus curou o cego de nascença, como está escrito nesta passagem. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. E esse local onde Jesus fez esse grande milagre foi esquecido e desapareceu, e só foi reencontrado no ano de 2004. Sim, o que vocês estão vendo estava soterrado até 2004. Essa piscina originalmente foi construída há 2.700 anos atrás pelo rei Ezequias para defender a cidade de Jerusalém do ataque dos assírios. Mas o que a gente vê aqui é só um pequeno pedaço dela. A gente está entrando agora na parte mais profunda. Então aqui é a parte que ficava embaixo da água, e vocês podem ver aqui onde está essa pilha de terra e de barro, é onde continua a piscina. Infelizmente, isso aqui, tudo para o lado de lá, é um terreno privado e os donos do lugar não permitem escavações arqueológicas. Mas a gente sabe que para cá continua o Tanque de Siloé e que tem muitas maravilhas que ainda podem ser encontradas. Inclusive, se a gente olhar aqui, a gente encontra muitos pedaços de cerâmica de tempos antigos. Onde foi parar a água que entrava no tanque de Siloé? Ele não entra mais no tanque, mas ele segue correndo aqui ao lado. Vocês podem ver essa fonte de água? É a mesma que corre aqui desde os tempos bíblicos. Essa é a fonte que se chama a Fonte de Gion, mas ela é encaminhada para outro lugar. Não é incrível ter um encanamento de 2.700 anos atrás que continua funcionando? E eu acho muito lindo que a gente vai começar a nossa caminhada do dia de hoje aqui do Tanque de Siloé. Primeiro, porque foi onde Jesus fez um dos seus milagres, mas também porque aqui era o ponto de início de muitos peregrinos que vinham visitar Jerusalém. Porque quando as pessoas vinham de terras distantes visitar Jerusalém, visitar o Templo de Jerusalém, para onde a gente está indo também, a primeira coisa que eles queriam quando chegavam em Jerusalém é água. Então eles começavam aqui para buscar água e daqui eles iriam
para Jerusalém? Então, água aqui não tem mais, mas aqui sim a gente vai começar a nossa caminhada pelos subterrâneos de Jerusalém. Então vamos lá! Os peregrinos que chegavam em Jerusalém começavam pelo tanque de Siloé, porque eles buscavam água, e eles caminhavam por essa rua. A gente está caminhando numa rua original de 2000 anos. Mas além de água, eles também precisavam comprar algumas coisas, e por isso a gente está vendo aqui uma loja. Vamos entrar nela e ver o que se vendia. Como vocês podem ver, havia comida, especiarias, cerâmicas, roupas e também animais. Por que se precisava de animais? Porque eles podiam comprar os animais para levar ao templo para os animais serem sacrificados. E a gente pode ver também, tem peixes. Claro, em Jerusalém não tem mar, mas eles traziam peixes importados. Era considerado uma coisa chique da época. Quer dizer, tudo do bom e do melhor vendia aqui e as pessoas seguiam por essa rua. A cidade de Jerusalém tem diferentes níveis. Esse nível é o nível de 2000 anos atrás, e se a gente chegasse aqui aos tempos de Jesus, toda essa zona aqui seria a céu aberto. Mas eu falei para vocês que a gente vai caminhar pelo subterrâneo. Naquela época já tinham subterrâneos em Jerusalém, inclusive aqui a gente pode ver uma frestinha dele. Se a gente olhar aqui, a gente consegue ver que tem uma parte mais embaixo. Isso aqui é o encanamento de Jerusalém e tinham túneis com diferentes funções. O que a gente vai fazer agora não é caminhar por essa rua por onde as pessoas caminhavam há 2000 anos atrás, e sim caminhar por um nível mais abaixo. Vamos agora juntos caminhar pelo subterrâneo. Como vocês podem ver neste desenho, em cima a rua super movimentada e por baixo os túneis de água. Finalmente chegamos agora na parte subterrânea. Vocês podem reparar que aqui é bem apertadinho, tanto as laterais como a altura, porque esse local não foi feito para se caminhar. Ele era o sistema de drenagem de água de Jerusalém, e por isso também, já que ninguém deveria passar por aqui, as pedras, vocês podem ver que elas são bem simples. Elas não são trabalhadas e talhadas como as pedras que ficavam expostas, porque no final das contas, quem construiu esse túnel há 2000 anos atrás não imaginava que a gente ia transformar ele no futuro em um parque arqueológico e um passeio super interessante, mas vamos continuar descobrindo esse lugar. E vocês podem ver aqui o estado de preservação desse túnel. Tudo que vocês estão vendo aqui é original, as paredes, o piso e inclusive o teto. Essa parte também é boa, que não é tão baixinha, eu posso caminhar aqui tranquilo, mas sem dúvida nenhuma, isso aqui não é um passeio para claustrofóbicos. Nós vamos caminhar um total de 700 metros pelo subterrâneo, desde o tanque de Siloé, na parte mais baixa da cidade, até chegarmos ao Monte do Templo, onde veremos os restos do Templo de Jerusalém. Pelo caminho, a gente vê várias portas que estão fechadas. O que elas são? Elas são outros túneis. A gente está caminhando por um túnel, mas na realidade isso aqui é um labirinto subterrâneo gigantesco por baixo de Jerusalém. Mas a maior parte desse labirinto ainda não foi escavado. Por exemplo, aqui do lado, onde está esta placa escrito "Não entre", eles agora estão somente começando a escavar. E os baldes pretos servem para tirar a terra e os restos arqueológicos daqui.
E falando em restos arqueológicos, milhares de artefatos foram encontrados aqui, entre eles esse pequeno selo escrito Dekaleia, que quer dizer puro para Deus. Este selo era colocado pelos levitas nos objetos puros destinados ao Templo de Jerusalém, por exemplo, azeite que seria usado na menorá, no candelabro. E se encontrou aqui também essa representação da menorá feita na rocha. Ela é bem simples, mas pensem, quem desenhou isso provavelmente viu com os próprios olhos a menorá, o candelabro original no templo. Aqui o caminho se divide em dois. Subindo essas escadas, se chega ao Henion Givati, um parque arqueológico muito interessante, e pela barulheira que vocês estão ouvindo, está em plenas escavações arqueológicas. E se a gente segue por aqui, para onde a gente vai agora, a gente chega até o subterrâneo do Templo de Jerusalém. Pessoal, como vocês podem ver, é bem estreita essa parte aqui. Olha, mal e mal eu passo aqui. Nós estamos agora em um labirinto subterrâneo. Como vocês podem ver, tem muitas passagens, muitos caminhos. E foi utilizado no ano de 66 pelos rebeldes judeus que declaram guerra contra o Império Romano, que era então o maior e melhor exército do mundo. E os judeus de Jerusalém e de Israel, que não tinham preparo militar, vão utilizar o que eles tinham. E uma das coisas que eles tinham era um labirinto que os romanos não sabiam como caminhar por ele, e os judeus sim. Então aqui foi um local onde rebeldes judeus lutaram contra o Império Romano, mas infelizmente os romanos vencem a rebelião judaica e destroem Jerusalém e o templo. E agora nós estamos saindo das profundezas, mas a gente segue no subterrâneo. Eu quero mostrar para vocês essa parede aqui. Vocês podem ver que ela é diferente das outras paredes que a gente viu até agora. Até agora tudo eram pedras bem grossas e bem simples. E de repente a gente vê aqui que tem pedras talhadas. Mais que isso, essas pedras têm moldura, têm textura. O que é isso? Isso aqui são as fundações do Templo de Jerusalém. Literalmente, isso aqui é parte do segundo Templo de Jerusalém, construído pelo rei Herodes o Grande há um pouquinho mais de 2000 anos atrás, e o mesmo templo que Jesus conheceu. Agora, nós estamos no subterrâneo. Originalmente, ninguém deveria passar por aqui. Então, qual o sentido de fazer a fundação do edifício talhada? Pra ser bem sincera, não tem nenhum sentido. Ninguém deveria ver isso. Mas o Templo de Jerusalém é tão importante e o trabalho dele é tão maravilhoso que, inclusive, o que não se via era também trabalhado. Mas, claro, de uma maneira mais simples. Nós vemos aqui que essas pedras são similares às pedras que a gente vai ver lá em cima, mas lá em cima elas são ainda mais trabalhadas e talhadas. As escavações arqueológicas que foram feitas aqui nos últimos anos nos revelaram tesouros gigantescos. O maior deles, sem dúvida nenhuma, é ver a parte subterrânea do Templo de Jerusalém. O que pessoas não viram por 2000 anos, a gente consegue aqui ver com os nossos próprios olhos. E também a gente encontrou aqui pequenos objetos, entre eles moedas. Uma dessas moedas está escrito a Cidade Santa de Jerusalém,
e outra uma moeda de meio shekel. As duas foram feitas na época que o templo ainda existia. Agora, o que é meio shekel? Também chamado de meio ciclo, é o valor que, segundo a Bíblia, todo homem adulto do povo de Israel deveria dar uma vez ao ano ao Templo de Jerusalém. E por isso se produzia essa moeda que o valor dela era exatamente meio shekel. E as pessoas trocavam o dinheiro que elas tinham por essa moeda específica chamada meio shekel, e quando eles entravam no templo, eles usavam para pagar, e essas moedas eram contadas e elas eram usadas como uma espécie de censo, e assim se podia saber quantas pessoas entravam por dia no templo. O Templo de Jerusalém tinha 4 paredes externas. Uma a gente conhece hoje em dia como o Muro das Lamentações, e isso aqui na realidade é a parte subterrânea do Muro das Lamentações. Vocês podem ver isso também por causa dos bilhetinhos. Nós vemos aqui os papéis com os nomes e orações que as pessoas colocam aqui. Então aqui é como se fosse um local privado do Muro das Lamentações só pra gente. Especial, não? E o que tem do outro lado dessa parede é o Monte Moriá, o local onde Abraão foi fazer o sacrifício do seu filho Isaque e onde ele fez o pacto que nós seguimos até os dias de hoje. E por isso, sobre o Monte Moriá se construiu o Templo de Jerusalém, que os restos a gente está vendo aqui, mas agora a gente vai sair juntos dos subterrâneos e ver o resto que sobrou do Templo de Jerusalém, que não está aqui embaixo. Vamos lá. E agora sim é o final da nossa jornada e estamos saindo agora de volta para a luz do dia. E aqui atrás de nós vemos os restos do Templo de Jerusalém, o muro ocidental, que a gente conhece também como o Muro das Lamentações. Essa não é a parte tão conhecida, que fica logo aqui adiante, mas isso aqui é tão importante como a parte que está lá. Também o piso que nós estamos caminhando agora é original de 2000 anos atrás, e ela era uma rua muito importante de comércio, e aqui se pode ver as lojas, para quem não comprou tudo o que queria nas lojas próximas ao tanque de Siloé. Então, fechem os olhos e imaginem o Templo de Jerusalém. Imaginem os peregrinos chegando aqui. Depois que eles pegaram água no tanque de Siloé, caminharam pelas ruas, não pelos túneis que a gente fez, mas sim pela rua que a gente viu no início. Depois de comprarem comida, depois de comprar animais para sacrificar, depois de fazer o seu câmbio, subiam essa rua e viam aqui um dos edifícios mais lindos que o mundo já viu, o templo. Mas agora, se a gente abre os nossos olhos, o que a gente vê é uma imagem completamente diferente, uma imagem de destruição, pois no ano 70 os romanos destroem o templo e não sobra pedra sobre pedra. O que a gente vê aqui do lado são literalmente os restos do templo. Então, quando os romanos destroem, eles jogam lá de cima as pedras aqui para baixo. Então, essas pedras que eu estou tocando agora, elas são parte do muro e também do próprio templo. Vejam quanta história está reunida aqui em Jerusalém em um espaço tão pequeno fisicamente. Então, eu quero convidar todos vocês a virem conhecer um dia Jerusalém, porque realmente é uma experiência única. Então, eu me despeço de vocês aqui nesse local e eu quero lembrar vocês de se inscreverem aqui no canal, porque tem vídeos novos todas as quartas e domingos. Um grande beijo e a gente se vê na próxima.